Amós, capítulo 4, versículo 12. Louvado o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Engrandecido é o nome. Versículo 12. Deus eterno. Louvado o nome do Senhor Jesus. Leamos. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e querido Pai Celestial, te agradecemos, ó Senhor, e te glorificamos, porque Tu és digno, Senhor, de glória, de honra, de louvor, porque a Ti pertence todo o poder, toda a glória para todo sempre. Aleluia. Senhor amado, nós te agradecemos pela oportunidade que nos dá de nos congregarmos, Senhor, em torno da Tua palavra nesta noite, neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão, por cada amigo que Tu trouxeste nesta noite, para aqui estarmos juntos, cantando, louvando, glorificando o Teu nome bendito. Senhor, nós te agradecemos pela visitação do Teu Espírito, porque já pudemos ver, pudemos sentir, pudemos receber, Senhor, da Tua graça nesta noite. Senhor amado, e agora temos lido a Tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, abre, Senhor, o nosso entendimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender, Senhor, a Tua palavra. Senhor amado, acrescenta a nossa fé para ser misturada com a Tua palavra. Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, na explanação da Tua palavra. Senhor amado, acrescenta a nossa fé para ser misturada com a Tua palavra. Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, na explanação da Tua palavra nesta noite. Que ela possa encontrar, Senhor, corações abertos, ávidos, ó Senhor, esta comida celestial. Ó Deus eterno, abençoa, Senhor, aqueles que não puderam chegar, como a irmã Elza, Senhor, que ficou impedida. Ó Deus, e nós temos pedido a Ti, Senhor, agora novamente clamamos. Abençoa, Senhor, liberta a Tua serva, ó Deus, restaura, Senhor, a sua saúde, para que ela possa estar conosco, Senhor, amanhã neste lugar, glorificando o Teu nome, Senhor, e engrandecendo a Ti. Pai querido, abençoa, Senhor, aqueles que vierem em busca, Senhor, da Tua palavra, em busca de cura, de libertação, de reconciliação. Ó Deus, estende a Tua mão para que cada um, Senhor, saia daqui somente, Senhor, levando a Tua bênção, Senhor, e a Tua graça. Senhor, fica conosco, nós te suplicamos para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor, por Deus, é enviada ao povo de Israel através do ministério do profeta Amós. O Senhor estava preparando um dia de juízo para Israel. Dia em que os assírios viriam como um chicote de Deus, como um juízo de Deus sobre Israel. Talvez, irmãos, se nós tivéssemos alguém e que não foi muito amigo nosso, que não foi muito leal, quem sabe se nós víssemos o castigo chegando, talvez na nossa natureza humana, poderíamos até ficar satisfeitos. Bem feito. Por que não ouviu? Mas diz a palavra do Senhor que Israel se afastou de Deus. E porque Israel se afastou do Senhor, sobre ele vinha o juízo. Poderia Deus ficar quieto? Poderia Deus deixar as coisas acontecerem? Israel bem que merecia o castigo, bem que merecia o chicote de Deus.
Mas Deus, na sua grandeza, na sua misericórdia, na sua graça, na sua compaixão, ainda enviou o profeta ao encontro de Israel para lhe avisar mais uma vez, para lhe preparar mais uma vez, para chamar a sua atenção dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Israel, naqueles dias, ouviu o recado do Senhor. E os irmãos sabem de que a igreja do Senhor Jesus é o Israel espiritual. E da mesma maneira em que Israel se afastou do Senhor e sobre ele pesava a condenação, também a igreja se apostatou, se distanciou da palavra, esqueceu-se das doutrinas, esqueceu-se dos mandamentos do Senhor, deixou de guardar muitos preceitos do Senhor. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem despertado o seu povo, enviando a sua palavra, como ouvimos nesta noite. Louvado seja Deus. Porque há algum tempo, quando o povo de Deus começou a buscar o Senhor, e havia irmãos, independente de placa denominacional, reunindo para orar, para buscar o poder de Deus, porque Deus despertou naquele dia um propósito nos irmãos de buscar o poder da glória. E dentre eles, Deus levantou um como vaso profético. E a mensagem de Deus naquela noite, naquele culto, foi: é tempo de restauração. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu não estava, irmãos, mas há em nosso meio quem estava neste dia. Louvado seja Deus. E os irmãos então ficaram preocupados. Como o irmão contou, o que é isso? E os irmãos, o que é restauração? O que a palavra diz de restauração? E foram então buscar a direção da palavra do Senhor para ver se confirmava a profecia que haviam recebido do Senhor. Louvado seja Deus. E eles encontraram que Israel havia se distanciado do Senhor, se apostatado da obediência de Deus, e por isso mesmo veio o castigo de Deus depois desta profecia de Amós. Ainda veio e levou o povo cativo para a Síria, levou o povo cativo para a Babilônia, e Israel ficou ali por muito tempo sofrendo, e distante da pátria gloriosa, da Canaã material, a terra que mana leite e mel, o lugar que Deus havia preparado, o templo que Deus havia concedido a eles, para eles glorificar o nome do Senhor, o lugar aonde Salomão havia orado, e a glória do Senhor havia sido derramada, manifesta, louvado seja Deus, e diz a palavra que eles não podiam entrar nem sair, tal era a glória do Senhor manifesta naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Israel se distanciou, e agora eles estavam, como diz no Salmo, com as harpas penduradas no salgueiro. Não havia riso, não havia canto, não havia alegria, não havia poder, não havia sinal de vitória. Mas Deus ainda trabalhava na sua misericórdia para que Israel fosse restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. E chegou, irmãos, chegou o dia da restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o dia em que Esdras, o dia em que Neemias se levantaram através do poder do Senhor, tomando a frente para fazer a restauração dos muros. Aleluia! É comovente, irmãos, quando nós lembramos do servo de Deus andando naqueles estrombos. Diz a palavra que ele, no momento, não pôde passar sobre a sua cavalgadura, sobre o seu animal, de tanto entulho que havia da destruição da cidade. E ele então desceu. O dia que eu li isso, irmãos, parece que eu vi a lágrima daquele irmão pingar na poeira da pedra, daquele entulho, daqueles muros caídos. Mas eles começaram. Houve dificuldade, certamente, a Bíblia nos relata. Desde os amigos que queriam chamar para as festas, venha comer conosco, deixe um pouco de trabalhar, venha fazer conosco uma comemoração. Afinal de contas, Deus tem abençoado vocês.
até aqueles que queriam se infiltrar na obra e também participar da obra, se oferecendo para fazer alguma coisa. Mas naqueles dias, diz a palavra do Senhor, que uma mão estava na obra, outra mão na espada, louvado seja Deus. E aqueles que não eram do Senhor, alguém lhes disse, vocês não têm parte nesse ministério, não têm sorte nesse ministério. Mas Israel foi restaurada. Israel foi restaurado, aleluia. E quando nós lemos nos Salmos, eles dizem assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, louvado seja Deus, e passavam retornando com alegria, louvado seja o nome do Senhor. E quem via, olhava e dizia, grandes coisas fez o Senhor a este povo, louvado seja Deus. E eles repetiam, grandes coisas fez o Senhor por nós, louvado seja Deus. E eles disseram, quando voltamos do cativeiro, estávamos como os que sonham. Que maravilha! Parecia um sonho voltar do exílio para a terra querida, para o lugar que Deus havia aberto o mar para eles poder chegar, havia aberto o Jordão, havia dado tantas vitórias de maravilhas e de milagres para que eles pudessem habitar a terra da promessa. Louvado seja Deus! Que maravilha, que alegria gloriosa invadiu o coração dos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, Israel, diz a palavra que inaugurou novamente o templo. E o profeta Ageu sendo usado por Deus, ele diz assim, a glória do segundo templo será maior que a glória do primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Se no primeiro templo o fogo, o poder de Deus foi tanto, que o povo não podia entrar, não podia sair. Quando Salomão orou, inclusive por nós naquele dia. Porque ele disse, Senhor, o estrangeiro, que olhar para esse lado, Senhor, e clamar, abençoa, Senhor. Salomão não se referia simplesmente àquele templo material, mas à nossa Jerusalém celestial, que é a nossa mãe, diz a palavra que está no céu. Quando nós olhamos para o Senhor e clamamos, louvado seja Deus, o Senhor ouve a nossa oração, louvado seja o seu nome. E diz a palavra que a glória do segundo templo foi maior. Louvado seja Deus, o Senhor manifestou o poder naquele lugar. E diz aqui a palavra do Senhor profeticamente, que a igreja como Israel espiritual tem o primeiro momento, que nós poderíamos comparativamente dizer o primeiro templo. E a igreja tem o segundo templo, ou o segundo momento da sua história. Ah, irmãos, nós somos conhecedores. O primeiro momento da igreja do Senhor Jesus foi aquele período em que diz a palavra que Pedro passava e eles colocavam os paralíticos por ali para que ao menos a sombra do apóstolo cobrisse-os. Louvado seja Deus! E quando a sombra cobria, eles se levantavam. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a glória do primeiro momento da igreja, porque a igreja é o templo de Deus, louvado é o nome do Senhor. A glória do primeiro templo, a glória do primeiro momento da igreja, da primeira edificação da igreja do Senhor Jesus. O irmão leu, as portas das prisões se abriram, louvado seja Deus, e que lembrarmos, irmãos, tantas maravilhas e milagres que Deus realizou nos primeiros dias da sua igreja, louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas a igreja, como Israel, ela também se distanciou. Ela também se acomodou. Ela também foi levada. É uma realidade, pode ser triste, irmão, se nós olharmos do ponto de vista histórico. Fazendo uma retrospectiva e vendo aquela igreja nos dias dos apóstolos, que diz assim, toda alma havia temor. E era um coração do povo, e tinha tudo em comum, e ninguém considerava aquilo que possuía como se fosse só seu. E quando os irmãos estavam presos, a igreja estava intercedendo por eles. Louvado é o nome do Senhor Jesus.
E diz, não havia entre eles necessitados. Louvado seja Deus. Havia muita luta, sim, mas havia manifestação de grandes vitórias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos, parece que aquela brilho, aquela lâmpada brilhante, gloriosa, louvado seja Deus, vai se apagando no curso da história. A igreja, de repente, esqueceu do véu. E, de repente, a igreja esqueceu que precisa lavar os pés, que é mandamento do Senhor. E a igreja esqueceu que precisa saudar com o ósculo santo. E a igreja esqueceu que precisa ser batizado no nome de Jesus. E a igreja foi se esquecendo e foi se distanciando e foi sendo levada. E os irmãos sinceros sendo perseguidos. Os registros da história contam, diz a palavra dos registros das histórias, que houve perseguição contra o povo sincero do Senhor, matando cristãos a ponto do sangue correr, feito enxurrada na calçada ou no meio da rua. Os fiéis foram perseguidos. Parece que houve lá no inferno um momento de regozijo, porque parece que a mentira havia triunfado e que o povo agora estava longe de Deus, acomodado na vaidade, no pecado, e servindo a Deus e servindo a Baal, servindo a Deus e servindo a Mamon. O pés, como diz o povo em gíria, com o pés em duas canoas. Deus poderia, irmãos, dizer assim, o povo não quis. Foi o povo que se afastou, porque Deus não se afasta de ninguém. Deus podia deixar a si mesmo, se fosse pensar como o homem muitas vezes age. Mas Deus não fez isso, irmãos. Deus levantou a sua voz, louvado seja o nome do Senhor, e fez ecoar a sua palavra. E eu leio, irmãos, esta frase: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu leio, irmãos, aquela palavra: é tempo de restauração. Eu não consigo ver coisas diferentes. Porque é a mesma palavra, é o mesmo recado, é a mesma mensagem de Deus. Se para Israel é para se preparar, porque vinha o dia do Senhor, quando Deus nos diz é tempo de restauração, Ele diz é tempo de obediência, é tempo de santidade, é tempo de prática da palavra, é tempo de relembrar as doutrinas que foram esquecidas, é tempo de conserto. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, tudo nos mostra que o Senhor está próximo. E nesta noite ainda, o Senhor tem falado conosco, louvado seja Deus. E Ele diz, aproveitai. Se os irmãos lembram, nós ouvimos, aproveitai. Aproveita, irmão. Aproveita que ainda é tempo. Aproveita que ainda é noite oportuna, louvado seja Deus. Aproveita, porque nesta noite você pode consertar a sua vida, fazer um novo propósito com o Senhor. Você pode sair daqui vitorioso e vitoriosa. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E Ele diz, uni-vos. Porque assim foi no passado. O povo não ficou dormindo, mas aproveitou o tempo. Aproveitou, e nós devemos aproveitar, irmãos. Trabalhar, como disse o Senhor, enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém poderá trabalhar. Trabalhar na oração, trabalhar no louvor, trabalhar nas visitas, trabalhar na oração para o enfermo, trabalhar na evangelização das almas, trabalhar na luta diante do Senhor, para que Deus manifeste o seu poder, louvado seja Deus. Trabalhar como o Senhor diz, trabalhar, não pela comida que perece. Oh, como somos falhos, irmãos. Eu sei do meu, e sei que irmãos trabalham muito mais que eu por aí. Mas eu tenho entrado às 8 e tenho saído 9, 8:30, 9. Tem irmãos aí que às vezes ligam em casa depois das 9. Outro dia o irmão falou, 10 horas eu vou lá. Depois ele não foi. Mas se fosse, eu não tinha chegado. Sabe por quê? Por causa de alguns reaisinhos. Será que é diferente a situação de outros? Quanto fazemos, irmãos? Quanto dedicamos? Quanto lutamos por causa do dinheiro, por causa da comida que perece, por causa da vida material?
E quão pouco eu, e não sei se é diferente com os irmãos, dedicamos para o Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor é: prepara-te. É noite de preparar, é o encontro de preparação, é o momento de pararmos, irmãos, desligarmos deste mundo de miserável, de pecado, da preocupação desta vida e entrarmos na presença do Senhor nesta noite, com humildade, confessando ao Senhor que precisamos dEle, porque Ele é poderoso para suster e segurar as nossas mãos, louvado seja Deus. É tempo de restauração, é tempo da obediência, é tempo de preparação da igreja do Senhor. A glória do segundo momento da igreja é maior que a glória do primeiro momento, louvado seja Deus. A glória, irmãos, que Deus tem para nós nesses dias é mais do que a sombra de Pedro que curava os enfermos, é mais do que ressuscitar os mortos como foi naqueles dias. Porque, irmãos, aquele paralítico que levantou com a sombra de Pedro, ele morreu mais tarde. E a glória que Deus tem para a sua igreja neste segundo momento é nada mais do que o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. É a vitória final. É a vitória sem retorno, louvado seja Deus. É a vitória permanente, é a vitória eterna, louvado seja Deus. Aonde não haverá mais dor nem tribulação, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais perseguição, aonde não haverá mais desprezo nem sofrimento, mas a igreja do Senhor, a amada, a gloriosa, aquela por quem Ele deu a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele receberá nos seus braços poderosos para estar com Ele na eternidade, louvado é o nome do Senhor Jesus. A igreja vai subir, irmãos. A igreja do Senhor subirá. E o Senhor disse: quando virdes acontecer estas coisas que temos visto, quando virdes abominação no lugar santo, guerra, fome, peste, pais contra filhos, nora, sogra e assim por diante, guerra, terremotos em vários lugares, a multiplicação da iniquidade, a multiplicação da ciência que o Senhor falou para Daniel. Daniel, descansa. A sua sorte está no fim dos dias. Que bênção, irmãos, a vida de Daniel, não é verdade? Que gostoso a gente meditar no poder de Deus na vida do profeta Daniel. Quantos milagres, quantas maravilhas. Lembra daquele dia em que o rei não podia fazer diferente, pôs ele na cova dos leões? E o rei disse: quem sabe, Daniel, o Deus que tu serves, tão sinceramente, quem sabe ele te livra. E o rei, irmãos, foi bem de manhã, sem ninguém. Dá a impressão que ele foi sozinho, para ninguém ver, de medo, às vezes, quem sabe, né? E aí ele chamou, disse que com voz tristes, diz a palavra: Daniel, Daniel, por acaso Deus a quem tu serves, Daniel, te poupou? E ele respondeu: vive, ó rei, para sempre. O Deus a quem eu sirvo enviou seu anjo, louvado é o nome do Senhor. Fechou a boca do leão, louvado seja Deus. Louvado é o nome do Senhor. Veja, irmãos, que maravilha. Às vezes nós pensamos que não experimentamos isso. Quantas vezes o Senhor já mandou o anjo e fechou a boca do inimigo para que você fosse abençoado e abençoada. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Às vezes os nossos olhos estão fechados e não contemplamos o Senhor manifestando o seu poder e nos poupando e nos abençoando. Louvado seja Deus. Mas Daniel ouviu do Senhor: vai, Daniel, e descansa, porque a tua sorte está no fim dos dias e a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicará e depois virá o fim dos dias. A ciência já se multiplicou, irmãos. Não precisamos nos delongar, para que é um fato notório. E estamos no fim dos dias. Por isso eu digo, irmãos, que o segundo momento é melhor. Porque é o momento da sorte de Daniel. A sorte dele está no fim dos dias.
Nos fins dos dias, quando a igreja é tomada, no fim dos dias, quando a igreja vai estar com o Senhor, nós cantamos, lá verei Abraão, lá verei meu pai e minha mãe, lá verei todos os servos do Senhor, louvado seja Deus. Poderemos contemplar Abraão, Isaac e Jacó, louvado é o nome do Senhor. E certamente Daniel, que a sua sorte está nos fins dos dias. Assim também é a sorte da igreja. Irmãos, o nosso privilégio talvez seja maior, louvado seja Deus. Eu creio que é maior do que aqueles irmãos que estavam lá. Eles lutavam por uma coisa que estava ainda muito distante. E nós lutamos, irmãos, por uma coroa que está bem perto, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quanto falta, irmãos, para o Senhor tirar a igreja? Dos dias de Paulo ainda poderia faltar muito tempo, mas ele foi fiel. Ele, irmãos, diz a palavra que ele disse, termino a minha carreira e vou receber a coroa que o Senhor preparou para mim. Irmãos, o coração do homem quando está na presença de Deus, da mulher, é algo extraordinário, irmãos, aleluia. É um milagre glorioso, louvado seja Deus. Paulo, naquele momento de partir, ainda lembrou de nós, aleluia. E ele, irmãos, como alguém que olha para trás quando vai saindo, ele olhou para nós e disse, não só para mim, mas a todos quanto amarem a sua vida, aleluia. Você ama a vinda de Jesus, irmão? Você ama a vinda de Jesus, igreja? Você ama, irmã, a vinda do Senhor? Glorifica, porque está perto este dia. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. É tão glorioso, irmãos, a preparação. Eu vejo nos casamentos o noivo correndo para arrumar as coisas, a noiva se preparando, a família envolvida naquela preparação tão bonita, tão amorosa, para o encontro glorioso, para o casamento, para as bodas. É esse o nosso momento, irmãos. É o momento de preparar, é o momento de estimularmos uns aos outros a obediência da palavra do Senhor. É o momento de nos abraçarmos, é o momento de clamarmos junto, de chorarmos junto e pedirmos, Senhor, conserta a minha vida e tem compaixão, porque eu quero subir com o teu povo, louvado seja Deus. A igreja do Senhor subirá, louvado é o nome do Senhor Jesus. Paulo pode ter dado uma olhada para nós, mas ele foi. Louvado seja Deus. E hoje estamos aqui com esta palavra do Senhor. Não estou aqui para falar para o irmão, para a irmã, mas a palavra do Senhor fala para mim. Eu sempre criei, irmãos, que a palavra começa daqui do altar. Porque a palavra de Deus aqui fala no singular até. Essa preparação é eu com a minha vida. É cada pastor com a sua vida. De nada adianta eu cuidar da vida dos irmãos e procurar que os irmãos estejam preparados. E depois, aquele irmão que escreveu o folheto que virou o disco A Última Trombeta, na sua visão em 1952, se eu não me engano, ele vê que o povo sobe e uma parte fica. E essa parte então vai apertar com o pastor. E ele diz, eu fiz tudo o que podia. Eu expliquei tudo, fiz mais do que podia. Só que ele também tinha ficado. Estava dando explicação para os que ficaram. Então, irmãos, não é só explicar que nós devemos. Nós devemos guardar a palavra do Senhor, porque ele diz, assim como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da grande tribulação que há de vir. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então ninguém perde por guardar a palavra do Senhor. Quando os irmãos iniciaram o trabalho da obra, o Senhor deu a um dos irmãos o hino, e lembram no corinho, no hino, que véu é mandamento, ósculo santo é mandamento, e assim por diante. É a palavra do Senhor. Feliz é a igreja que guarda a palavra do Senhor. Feliz o irmão, a irmã que guarda a palavra do Senhor. Porque guardar a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, é preparar-se para encontrar com o Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, esse amor glorioso de Deus nós não devemos esquecer. Ele não nos abandonou. Ainda que a igreja, ainda que o povo se apostatou, ainda que o povo se afastou do Senhor, ainda que doutrinas foram esquecidas, mas o Senhor
nunca esqueceu do seu povo. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente pensa em esquecer. Eu sou bastante esquecido. Eu sei que uns têm uma memória muito boa. O Monturato ainda falou, tem coisa que a gente não esquece. Mas o Senhor diz pelo profeta Isaías, pode a mãe esquecer o filho do seu ventre, o fruto do seu ventre? A resposta, irmãos, é automática, não pode. Será que não pode? Olha a situação do mundo aí fora. De vez em quando a gente ouve notícia, encontrou um bebê recém-nascido na lata do lixo, no entulho, abandonado numa cesta, na rua, na porta de uma casa. Pode a mãe esquecer o filho? Ainda que ela esqueça, diz o Senhor, contudo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque nas palmas das minhas mãos eu te tenho cravado. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Jesus lembrou de nós, irmãos, da sua igreja, para nos dizer que é tempo de restauração, porque nas suas mãos nós fomos escritos e registrados. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aquele furo na mão do Senhor registrou ali a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso ele se voltou e veio ao encontro da sua igreja, fazendo a renovação, o movimento e derramando o Espírito Santo, para que nós, recebendo o Espírito Santo, possamos ser guiados na sua palavra. Porque ele diz assim, e o Espírito de verdade que vós recebereis, ele vos guiará em toda a verdade. Louvado seja Deus. E ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, por isso eu digo para mim, é a mesma palavra. É tempo de restauração. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Não são duas mensagens. É tempo de prepararmos para encontrar com o Senhor. Porque, irmãos, aqueles que se prepararem para encontrar com o Senhor, colocando azeite na sua lâmpada. Eu lembro do pastor Edésio sempre dizendo, olha, o meu azeite eu não vou te dar. E ainda que quisesse, não pode. Porque o Senhor naquele dia não vai deixar emprestado de ninguém. Então, irmãos, nós vemos o tempo de preparação da igreja. É o tempo. É o tempo, é a noite oportuna, é a hora, irmãos. É a hora, é o momento. Lembra daquele movimento das águas que a palavra do Senhor conta? E o paralítico estava ali há muitos anos. E Jesus chegou e falou, e você não quer ser curado? Falou, Senhor, o anjo vem e agita a água. É o momento, é a hora de ser curado. O anjo agitou. Mas ele disse, mas eu não consigo chegar ali. Eu não posso chegar na água, outro vai na minha frente. Assim, irmãos, era só aquele momento. Mas ali estava o dono da cura, o dono da vida. E olhou para aquele homem na sua necessidade, na sua sinceridade. E diz, levanta, pega a tua cama, vai para a tua casa. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E curou aquele paralítico que há muito tempo esperava. Eu vejo, irmãos, que por muito tempo, ainda que com muita vontade, mas o povo de Deus, do ponto de obediência da doutrina, andou manquejando. Outros não puderam andar na obediência. E só consegue andar quando o anjo do Senhor agita. E restauração é o momento, é a agitação de Deus. É o mover do Espírito de Deus sobre a sua igreja. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque não sou eu, nem um irmão ou irmã que fará a obra em restauração. Mas a obra em restauração quem faz é o Senhor Jesus. Então, irmãos, é Ele que faz. Mas Ele falou para nós que é tempo. Prepara-te. Então, irmãos, nós só temos uma maneira de nos preparar. É negar a nós mesmos e dizer, eis-me aqui, Senhor. Me inclua, Senhor, na tua obra. Me inclua, Senhor, nesse trabalho. Me inclua, Senhor, nesse mistério glorioso da tua igreja. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E então, colocando a nossa vida diante do Senhor, Ele nos inclui e faz em nós a sua obra em restauração. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos queridos, diz a palavra, prepara-te, ó Israel. Ainda que Israel pudesse fazer, ele só podia se preparar, porque o juiz era certo. Então, irmãos, também nós só podemos nos preparar. Não adianta fugir.
Não adianta correr. Não adianta querer retardar a vinda do Senhor. Ele vem. Eu costumo dizer, a vinda do Senhor não depende de mim. Não depende do irmão, nem da irmã. A vinda do Senhor depende só dele. E ele diz que vem, e ele vem. Agora subir com ele depende de mim. Depende do irmão, depende da irmã. Aí depende de nós. Então eu convido aqueles que querem subir com o Senhor, para que tomem um propósito firme. De não olhar mais para trás. De não olhar mais para o mundo. De não se prender às coisas do mundo. Mas de buscar o poder do Senhor Jesus Cristo. Guardar os preceitos da sua palavra. E como disse o Senhor, aproveitar o tempo. Aproveitar o movimento que o Senhor tem feito. Aproveitar o momento que Deus nos tem dado. Louvado seja Deus, para estarmos nos preparando para encontrar com o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe no seu nome para a sua glória. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus me separou para uma missão, um chamado, reconstruir sua cidade amada, edificar os muros da nova Jerusalém, os rejeitados ajuntarei e os cativos reunirei, e um grande exército se levantará pra sua casa edificar. Sambalat e Tobias estão a zombar, mas não temerei. O inimigo pode me afrontar, mas minha força vem de ti, meu rei. Reconstruir, edificar as almas cativas, eu vou resgatar. Como Neemias eu estou aqui, não há inimigo que possa me fazer desistir. Reconstruir, edificar, já posso ver sua glória reinar, e todos saberão que habita aqui, por isso vou reconstruir. Os rejeitados ajuntarei e os cativos reunirei, e um grande exército se levantará para sua casa edificar. Reconstruir, edificar as almas cativas, eu vou resgatar. Como Neemias eu estou aqui, e não há inimigo que possa me fazer desistir. Reconstruir, edificar, já posso ver sua glória reinar, e todos saberão que habita aqui, por isso vou reconstruir. Levantemo-nos, edifiquemos e ofertemos nossas mãos para o bem, pois mesmo pequenos o Senhor nos chamou para dizer que o seu reino vem. Levantemo-nos, edifiquemos e esforcemos nossas mãos para o bem, pois mesmo pequenos o Senhor nos chamou para dizer que o seu reino vem. Seu reino vem, seu reino vem, seu reino vem, seu reino vem.
reconstruir, edificar. Eu vou resgatar, como Neemias eu estou aqui. Não há inimigo que possa me fazer desistir. Reconstruir, edificar, já posso ver sua glória reinar, e todos saberão que habita aqui. Por isso vou reconstruir, por isso vou reconstruir.